Fala, meus queridos, belezinha? Eu sou Alexandre Antônio, peço o like, a sua inscrição, o seu compartilhamento que vai me ajudar pra caramba. Aproveita, espírito natalino, o ano tá acabando, Mundial de Clubes, deixa o amor de Deus entrar no seu coração e deixa o like aí, se inscreva, clica nesse botãozinho vermelho aí e larga o dedo no like. Vamos lá, Fluminense não confirma e nem desmente o interesse em Renato Augusto, aquele camisa 10, só vive machucado, departamento médico, que joga no Corinthians, jogador caro e que se machuca muito. Nem o Corinthians quer renovar com ele. Até agora o Corinthians não procurou ele para renovar. Olha que o cara tem história no Corinthians. É um baita de um jogador, mas só vive machucado. O Corinthians fez um contrato até de produtividade, mas mesmo assim não procurou o jogador. O staff do cara disse que tem clubes interessados, um desses pode ser até o Fluminense, ele não revelou. Mas apenas o Corinthians não procurou o jogador para renovar. Tudo indica que realmente o Fluminense tem interesse nesse jogador, mas está esperando ele resolver o futuro dele com o Timão. Vamos lá, Fluminense não confia. Essa informação é do PVC. Conhece o PVC? Que ele tem uma memória de elefante? Então é assim mesmo. O Fluminense não confirma e nem desmente o interesse no Renato Augusto, segundo o PVC. Mas acha a contratação do jogador muito difícil. Também acho. Dá chance pro Arthur, deixa o Arthur brilhar. O rei Arthur subir de vez pro profissional, meu irmão. E bota o Léo Fernandes de armador. Para de botar o Léo Fernandes de ponta direita. Traz um meia armador mais jovem do Uruguai, da Argentina, né? O staff do jogador está incomodado com a falta de contato do Corinthians por renovação. O staff já está vendo que a batata do Renato Augusto está assando. Depois que ele vê que não vai ficar no Corinthians, vai ficar se oferecendo para os outros aí. O time paulista decidiu fazer um contrato por produtividade, mas não fez contato com o atleta e seu staff. Eita, o gato subiu no telhado. A impressão ao redor do Renato Augusto é que o Corinthians está querendo dizer para a torcida que ele não vai ficar. Olha aí. De acordo com pessoas que trabalham com o jogador, muitos clubes o procuraram, mas não o Corinthians. O contrato dele vai até final de dezembro, até o final desse ano. Ele já poderia até assinar um pré-contrato. Ele está no aguardo. Ele quer. Tudo indica que o Renato Augusto quer ficar no Corinthians. Mas não há o interesse do Corinthians de ficar com o jogador. E eu tenho quase a certeza de que esse camarada, o Corinthians, fala: não quero mais você procure um outro clube. Se o staff dele oferecer para o Fluminense, ele vai para o Fluminense na hora. O Fluminense vai querer. Mas é assim, é um jogador que recebe um salário alto, porque jogou Copa do Mundo, que é um jogador que tem uma fama, é um craque de bola, mas se machuca muito. E o Fluminense vai acabar trazendo um jogador que vai ficar a maior parte do tempo no departamento médico. Espero que o Fluminense, caso realmente traga ele faça um contrato de produtividade. Entrou em campo, beleza, não entrou em campo, não recebe. Essas paradas de produtividade aí. O Fluminense não ter um prejuízo na contratação desse jogador, tendo o Arthur doido para subir para a equipe profissional. Então vamos aguardar. Segundo o PVC, o Fluminense não desmente o interesse no jogador e não confirma. Não confirma e nem desmente. Deixou em suspense. O Fluminense treinou hoje no Maracanã, treinou nessa terça-feira no Maracanã, fez seu último treino porque o Fluminense foi tirar aquela foto oficial de campeão. Aquela foto que é tirada nas Laranjeiras, fica as Laranjeiras no fundo, aqueles títulos lá escritos na parede, lindíssima aquelas fotos oficiais. Todo mundo com a faixa de campeão, bonitão. Então o Fluminense fez essa foto no Maracanã, que deixou essa foto mais maravilhosa ainda. E o Fluminense fez uma coisa muito legal. Chamou todos os jogadores que participaram dessa campanha. Tava lá o Alexandre Jesus, que está voltando de empréstimo. O Pirani, o moleque Pirani, que foi lá para os Estados Unidos, está de férias no Brasil, tirou a foto. O Alan Biik, nosso querido Alan, campeão brasileiro, também campeão da Libertadores, porque ele participou lá da fase eliminatória da Taça Libertadores. Até o Vitor Eudes ganhou medalha de campeão da Taça Libertadores. Vitor Eudes que fez gol no Sporting Cristal, se eu não me engano. Fez gol nessa Libertadores. Então ele faz parte dessa conquista. Legal chamar o Vitor Eudes, mesmo ele rescindindo o contrato com o Fluminense. O Alan, que também saiu do Fluminense, rescindiu o contrato. O Pirani, que já está jogando nos Estados Unidos e tudo. Então chamou a galera, que é a união. Foto maneiríssima do Maracanã. Daí o Fluminense aproveitou
e fez o seu último treino antes do jogo contra o Grêmio, no gramado sagrado e esburacado do Maracanã. Que beleza, né? Lelê, vamos falar do Lelê. Olha o que aconteceu com o Lelê. O Fernando Diniz gosta do Lelê. O Fernando Diniz acredita que vai ter uma pré-temporada, e que na pré-temporada o Lelê vai evoluir. Não, deixa o moleque aqui, ele vai fazer uma pré-temporada aqui com a gente, com o Fluminense mais forte, preparação física, esse negócio todo, vai ficar mais ambientado com o clube. Então contrata ele, paga os 4 milhões ao Itaboraí Profute e fica em definitivo com o Lelê. Também tem clube japonês interessado, tem clube da Arábia Saudita, é um investimento. Fica no Fluminense, depois vende mais caro. Ou empresta, não sei, com opção de compra. Mas há um motivo que faz o Fluminense ter que ficar com o Lelê. Ter que ficar, não optar em ficar. É o seguinte, o jogador de 26 anos, que é o Lelê, tem cláusula de compra fixada em 4 milhões. O vínculo do atleta com o Fluminense estipulava metas de participações em jogos que foram alcançadas pelo jogador. O Lelê sempre entra ali no segundo tempo, né? Então, cumpriu a meta contratual para o Fluminense ter que comprá-lo em definitivo. Ao escalá-lo, ele fez até três assistências nessa temporada, marcou 2 gols, e os 2 gols eu lembro muito bem, eu acho que foi contra o América Mineiro lá no Independência. Então, há uma meta a ser cumprida no contrato de empréstimo do jogador. O Fluminense pagou 500 mil pelo empréstimo do Lelê. Então ele cumpriu essa meta e o Fluminense se sente na obrigação de comprá-lo em definitivo. Fora isso, há o desejo, ainda bem, né? Não é só uma obrigação contratual, mas também há o desejo do Fernando Diniz em contar com o jogador. E acredita nele. Primeiro reforço do Fluminense está praticamente garantido, tá? Antônio Carlos é aguardado na reapresentação do elenco tricolor em janeiro de 2024. Já há um acordo entre o Fluminense e o jogador, está esperando apenas a rescisão contratual com o Orlando City. Chegaram a um acordo e na reapresentação do elenco após as férias, Antônio Carlos estará presente ao Fluminense para dar início a uma nova vida em sua carreira, vestindo a camisa do Fluminense, clube que ele conhece, porque ele é moleque de Xerém. Aí jogou no Corinthians, depois jogou no Palmeiras. O Antônio Carlos, se não me engano, foi no Corinthians, ele fez dupla de zaga com o Marquinhos. No Corinthians. Marquinhos do PSG, joga no PSG, fazia dupla com o Thiago Silva. Era a dupla de zaga do Corinthians, Antônio Carlos e Marquinhos. O Antônio Carlos tem 30 anos, está praticamente sacramentado aí a contratação do jogador e é aguardado em janeiro para se apresentar ao Fluminense Futebol Clube. Primeira contratação, coisa maravilhosa, né? Grandes reforços. E também tem isso, o Fluminense está correndo para segurar jogadores que já estão em suas mãos e reforçar o elenco. Por exemplo, o Marlon, o próprio Marlon, zagueirão, né? Tem a situação do Nino, que está se pirulitando, está indo embora. O Fluminense está precisando de zagueiro, tem zagueiro cheio de problemas físicos, né? Felipe Melo, David Braz. E o Fluminense quer segurar o Marlon até dezembro da próxima temporada. O contrato do Marlon termina no meio do ano de 2024. O Fluminense quer esticar até dezembro. O próprio Mário Bittencourt está negociando com os ucranianos lá do Shakhtar Donetsk. E as coisas estão evoluindo muito bem através da batuta do nosso querido presidente. Outro jogador que pode vir a ficar no Fluminense ainda está avaliando ali comissão técnica, Fernando Diniz, se vale a pena ou não, mas tudo indica que também deva ficar no Fluminense, é o possante Giovani. Jogou no Ajax, Ajax da Holanda, é moleque da base do Santos, né? Foi da base junto até com o Pirani, a equipe santista. É um jogador jovem, que o Fluminense pode fazer um contrato maior com ele. O contrato dele termina agora em dezembro. Então, dia 31 de dezembro acaba o contrato dele, o Fluminense estica o contrato dele, pode vir até emprestar para valorizar o jogador, ou permanecer no elenco. Ele começou até bem no Fluminense, né? Ele começou bem, com boas apresentações, depois foi perdendo espaço, não conseguiu mais jogar e ficou um tempão no banco de reserva, não entrava nem no segundo tempo. Mas por ser um jogador jovem e de qualidade, o Fernando Diniz até improvisou ele uma vez na lateral esquerda, então vê nele uma certa versatilidade, pode ser, e há chance para isso, de Giovani permanecer no Fluminense para a próxima temporada 2024.
Vou ficando por aqui, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Meu muito obrigado, tamo juntos, até o próximo. Flui!